Eu gravei isso em vídeo, aliás, o Willy vai aparecer na gravação. Certo, então. Você vai fazer a apresentação. Não vai? Ele pediu para todos dizermos nosso nome. Primeiro eu. Pronto? Claro. David Mary. Tudo bem. Ainda assim, Viemos 1.473 quilômetros de Silver City, Novo México. incrível. E você também tem que... E o Willy está com você. E... Willy... Ok, estou sentado aqui com meu cunhado, Kelly, que é fazendeiro no México, e o irmãozinho dele, Dave. Não sei se devo te chamar de Dave agora, te chamei de Dave desde que te conheço. Tudo bem. E David é fazendeiro no Novo México. Isso mesmo. E essa é a primeira vez que o Dave vem ao nosso pequeno, sabe, usar a palavra fazenda para chamar algo de fazenda. Alguém me perguntou no YouTube o que criamos na fazenda, respondi: gatos. Estamos criando gatos aqui, somos criadores de gatos. Na época tínhamos cerca de 9 gatos, mas o Dave e sua esposa Mary, vocês moram em uma fazenda de verdade. Ela está na sua família há algumas gerações. É uma fazenda antiga e tradicional, com muita história. Aquela região tem muita história, né? Logo ao sul de Silver City, Novo México. Certo. Vocês dois cresceram no México. México mesmo, é. México mesmo. No entanto, você mora no Novo México. Sim, nossa família trabalhou com pecuária e agricultura nos dois lados da fronteira. Dos dois lados da fronteira? México e os Estados Unidos. Eu tinha 13 anos na primeira vez que fui para o Torn, que eu me lembro. E a primeira vez que fui para as colônias foi quando você e Shell se casaram. Acho que eu tinha mais ou menos essa idade, 12 ou 13 anos talvez. Mas eu pensei em te perguntar, quer dizer, a pergunta que a gente já conversou brevemente, mas a pergunta que acho que está na cabeça de todo mundo, e talvez você seja a melhor pessoa para responder, é sobre a questão da mosca da bicheira. O que está acontecendo com as moscas da bicheira? É tão sério quanto eles acham que é para um fazendeiro de gado? Como você vê isso? Eles provavelmente ainda não descobriram totalmente a origem disso, mas supostamente, de acordo com o México, isso veio pela América do Sul, tipo Nicarágua ou Honduras, Guatemala, talvez. Isso acabou chegando ao estado de Chiapas. Lá embaixo eles usam gado Brahma, é uma altitude baixa perto do nível do mar. Então eles usam gado Brahma. Tem muitas moscas e carrapatos lá embaixo. Mas foi por aí que isso chegou. E eu acho que dizem que a nossa presidente, Cláudia Sheinbaum, do México, deixou entrar muito gado sul-americano que estava contaminado com a mosca da bicheira. Agora o México luta contra isso. Sindicatos de pecuaristas mexicanos lutam para erradicar o problema. Durante esse tempo, isso foi se aproximando da fronteira norte, por onde chegou aos Estados Unidos. Eles já têm alguns casos no Texas e em gado. Acho que outros estados também podem ter isso. Mas eu sei que agora o Novo México tem isso. Talvez com um cachorro ou alguns cachorros, e alguns gatos e alguns animais de estimação podem ter isso. Não ouvi nenhum relato de gado com isso ainda. Qualquer mamífero pode pegar bicheira. Sim, eu acho que sim. Sim. Sabe, o governo mexicano, que está atualmente no poder, quando assumiu o controle do governo federal, cortou o financiamento de muitos dos programas fitossanitários que eram voltados para o controle de pragas. Então você pensa, bem, quais efeitos isso vai ter, sabe? Bem, essa é a consequência. E essa não é a única consequência. Nós vimos outras coisas, frutas, E vegetais? provavelmente. É. Então, sabe, quando eu era criança, lembro do meu pai dizendo que o governo americano tinha um agente do outro lado da rua de casa, cujo trabalho era erradicar a mosca da bicheira, e eles seguiram para o sul durante toda a sua vida. E então ele dava tubos de ensaio ao meu pai, e quando víamos gado com bicheira, O Alfred Farnsworth é do USDA. Era no México. a gente colocava esses tubos de ensaio, sabe? Eles tinham álcool e você levava para eles e ele analisava e então eles criavam as moscas da bicheira, esterilizavam com raio-x e depois jogavam de aviões. Essas moscas só se encontram uma vez na vida para acasalar e são estéreis. Então, estéreis. Então você iria eliminando a população aos poucos. Conforme limpavam a área, eles seguiam para o sul. E levou 40 anos para chegar até o final lá na América Central. Então é uma tragédia, né? Uma tragédia que tanto esforço foi empregado em algo que poderia ter sido evitado com um pouco de controle. Quando você chega naquela faixa estreita de terra
entre a América do Sul e a América do Norte, teria sido fácil colocar uma barreira fitossanitária ali. Mas Eu ouvi dizer que eram 37 assassinatos no período que antecedeu. Foi no último ciclo eleitoral. Só porque houve uma correria para todo mundo tentar colocar o seu cara nos lugares certos. E ela é conservadora? Ela se diz conservadora? Ou ela é liberal? não, ela é socialista. Socialista, interessante. Socialista. E sim, você sabe, há muito desse lado obscuro na política mexicana, de certas influências tentando garantir que tenham um candidato em uma posição para proteger seus interesses. Vou dizer assim de forma direta. E então, sim, seja o que for necessário para eleger esse candidato, se for preciso eliminar o oponente, você elimina o oponente, seja lá o que for, sabe? Então, se você não coopera como candidato político, coisas ruins acontecem. E eu acho que Donald Trump, sabe, o presidente aqui está muito ciente disso e finalmente começou a denunciar isso em vez de ficar fazendo política e não dizer realmente qual é a realidade. Ele diz que lá embaixo é um estado falido. E isso está começando a ter um efeito. Eu acho que, pelo que entendi, muitas das coisas que estavam entrando nos Estados Unidos e prejudicando a sociedade diminuíram. E eu acho que isso está surtindo efeito, com certeza. Agricultura, a economia está desacelerando lá? Sim, o governo está sofrendo. A economia está lenta. A economia está lenta. Uma economia é construída sobre a iniciativa privada, são as pessoas que dão emprego à população. E quando você cria uma divisão na sociedade e diz que todo mundo que emprega pessoas é ruim e todo mundo que é pobre é bom, você começa a criar algumas dificuldades econômicas. Então, as coisas não estão indo tão bem quanto poderiam lá. É um país tão bonito, tem tantos recursos. As pessoas são trabalhadoras. Eles são calorosos e amigáveis. O povo mexicano é um dos melhores do mundo. Mas é preciso ter líderes que entendam como administrar uma economia e uma sociedade para realmente fazer um grupo prosperar. E eu simplesmente não vejo que tenha sido assim onde a gente está. Então, o seu presidente atual cortou o financiamento de programas que preveniriam a bicheira. Sim, eles usaram todo esse dinheiro para fazer isso. Projetos altamente visíveis que eles tinham como projetos pessoais. Vamos construir um trem que atravessa o país. Vamos fazer essas refinarias e todas essas coisas. E você está gastando dinheiro em projetos que realmente não produzem, eles não geram riqueza. Eles são apenas projetos de destaque que dizem, olha, eu posso mostrar isso para todo mundo e mostrar como as coisas são maravilhosas. Mas a realidade é que esses recursos deveriam ter sido gastos em saúde e muitas outras coisas lá embaixo. Se você for para lá, o México tem um sistema de saúde socializado. Você manda um funcionário para o hospital, não tem remédio. É realmente triste. É triste porque todo mundo paga por isso, mas o serviço não existe. Essa foi uma das principais promessas do nosso sistema político durante a campanha, quando buscavam votos. Eles diziam que iam melhorar tudo. O crime não diminuiu, a economia não acelerou, o preço do combustível não caiu, os remédios sumiram. Então, para a gente sentar aqui e dizer que tudo estava funcionando maravilhosamente, não está. Agora, não estou dizendo que esse partido é 10 vezes pior do que qualquer outro. Partidos anteriores também enfrentaram desafios. Acho que o povo mexicano já se cansou de promessas não cumpridas. Talvez este ou o próximo partido consiga. E então talvez algo mudasse, não aconteceu. E quanto ao preço do fertilizante e do diesel? Tudo está caro por causa, você sabe, Guerra do Irã, o Estreito de Hormuz sendo bloqueado e o gás natural, que é de onde vem o fertilizante e grande parte dos custos de energia. O diesel sempre foi mais caro no México do que nos Estados Unidos. E ultimamente, mesmo estando tão caro aqui, ainda está mais caro no México agora. Enquanto falamos. O diesel deveria custar menos, já que sua produção exige menos que a do gás natural. Somos um país produtor de petróleo. O
O México nacionalizou o diesel, nossos poços, e depois tirou isso de nós. E com o entendimento de que, sabe, nós como país seríamos donos das reservas de energia, mas ainda assim a única coisa que vemos é uma empresa de petróleo fracassada. A Pemex é uma empresa fracassada que só tem prejuízo. E então ele diz, por quê, sabe? A iniciativa privada aqui pode produzir combustível e entregar combustível ao consumidor por um preço mais baixo do que conseguimos lá, supostamente com uma empresa estatal. Aqui fora, eles têm concorrência nos preços dos combustíveis, eu acho, mas lá embaixo é a Pemex há muitos anos. E quanto a isso, então você teve esse inverno prejudicou alguma das suas colheitas, ou essa primavera prejudicou alguma das suas colheitas de pêssego, ou alguma das... Este inverno foi muito incomum, você não acha? Todas as nossas culturas frutíferas não houve horas frias suficientes no inverno para formar uma safra. Então, no caso dos pêssegos, os pêssegos pequenos ficaram mais ou menos daquele tamanho. Eles nunca cresceram, eles nunca se desenvolveram. Nós não precisamos levantar nenhuma única noite para proteger nossas culturas contra a geada. Nunca aconteceu isso comigo na vida. Então... Há quanto tempo você cultiva pêssegos? 35. Então você pensa sobre isso. Ele diz que o clima, os padrões climáticos estão mudando. Sabe, as pessoas podem não querer aceitar esse fato, mas eles estão mudando. Eu não acho que esse seja o argumento. Eu acho que o argumento é se... Eu acho que qualquer pessoa que observa os padrões climáticos deveria ver a imprevisibilidade. Elas deveriam ver os altos e baixos das coisas. Parece que as coisas estão esquentando. Tivemos o período mais seco, a menor quantidade de neve que já tivemos em 10 anos, onde a média de neve por aqui é de cerca de 250 centímetros. Acho que tivemos entre 90 e 100 centímetros no ano passado. Com as tempestades de chuva, mantivemos todos os reservatórios de irrigação cheios. Mas já em muitos outros lugares de Idaho, eles já estão com restrições quanto à água de irrigação. Então... Sim, passamos por isso no ano passado. Estávamos em uma seca severa, já era o 3º ano seguido. As coisas ficaram desesperadoras, poços e lagos secando. Foi ruim, com certeza sim, e nós passamos desse extremo em junho do ano passado para uma enchente histórica em julho. Não víamos uma enchente assim há 50 anos e tudo isso no mesmo verão. E ele diz que as coisas estão instáveis. Basicamente... Eu afirmo que eles tiveram tipo 2 enchentes de 200 anos em um mês, acho que dá para dizer, no verão passado, quando o rio transbordou e inundou a cidade 2 vezes. Foi no mesmo verão. Savali. Choveu bastante no último verão? Nós também não tivemos chuva suficiente no último verão. Não tivemos nenhuma enchente em Dallas Beach, mas no México estava bem seco no último verão e ainda está seco este ano. Então você mede isso pelos seus açudes, pelos seus reservatórios, ou como você mede o que está acontecendo? Faço apenas uma média dos registros dos pluviômetros da fazenda. Nossa fazenda tem cerca de 40 mil acres, incluindo terras públicas do BLM, terras privadas e arrendamento estadual. Temos pluviômetros em vários locais e calculamos uma média geral. E no ano passado, acho que nossa média anual deveria ser de cerca de 33 a 38 centímetros por ano. Mas no ano passado tivemos só uns 18, talvez 15 centímetros. O que você acha? Eu me lembro quando eu era criança indo lá, eles costumavam calcular umas 80 hectares por cabeça de gado, 100 hectares por cabeça de gado. Eu nem sei se os fazendeiros realmente pensam assim, mas qual você acha que é a proporção real de terra necessária para manter uma vaca alimentada? No Novo México, nos desertos, provavelmente também nos de Chihuahua, mas você precisaria de cerca de algo entre 45 a talvez 55, 60 acres por vaca. Então não é nem de perto tão alto quanto eu pensei que fosse, certo? Nos desertos. Mas conta para eles como é lá no leste do Texas, como é... 2 acres por vaca, você vai achar que no Havaí é tão úmido e verde. Se você quiser ir para um caso mais extremo, vá para o Havaí, lá a gente só precisa de meio acre para umas 10 vacas. É um mundo diferente em cada lugar. Talvez o El Niño, que dizem estar previsto, transforme nosso deserto todo em um clima tropical. O que é o El Niño? Ouço muitos dizendo que este ano é de El Niño, mas afinal, o que significa isso?
Bem, Eu acho, quer dizer, eu não sou, você sabe, obviamente, alguém que entende todas as técnicas. é a temperatura do oceano. A temperatura do oceano sobe no Pacífico, causando mais chuva em algumas regiões. Uma área do oceano fica mais fria que a média e outra mais quente. Depois essas condições se invertem. O que leva à formação de sistemas de tempestade. Ou à falta de sistemas de tempestade. Nossa localização no mapa determina a temporada de monções. Normalmente. Eu ouvi que é em agosto. Setembro, bem, julho e agosto. Há um mês ou dois eu ouvi um podcast. Acho que era o Tucker Carlson ou alguém assim, que trouxe um dos economistas mundiais. Esqueci o nome do cara que ele chama de vez em quando. E estava falando sobre a última vez que um ano de El Niño coincidiu com um momento em que já havia tanto estresse na economia. Eu não me lembro quando foi. Foi nos anos 90 ou 80, algo assim. Economicamente houve um efeito cumulativo. Nunca tinha pensado nisso e nem sei como estão relacionados. Mas, de qualquer forma, eu me lembro dele dizendo que este ano é um ano de El Niño e temos todas essas coisas malucas acontecendo com Irã, Israel e Ucrânia. Quero dizer, as coisas estão pegando fogo de novo, agora com a Rússia e a Ucrânia. Acho que as coisas estão ficando bem sérias. Então, a perspectiva para a agricultura, eu ainda não comprei meu feno para os servos. Normalmente eu compro de 300 a 500 fardos. E agora eu já estou com 25 servos. E para eu me sentir tranquilo até o próximo verão, quero ter pelo menos de 400 a 500 fardos. Estou nervoso porque liguei para meu fornecedor de feno e ele disse: alguém acabou de comprar tudo o que eu teria para vender para você. O preço da alfafa onde a gente mora caiu. Está mesmo. A maioria dos fazendeiros que plantava alfafa está desanimada. Eu me pergunto por quê. Bem, Reduziram o excesso de oferta aqui. na nossa região, grande parte da alfafa é comprada pelos fazendeiros. Normalmente, as fazendas leiteiras compram quase todo o feno, sendo nossos principais concorrentes quando os fazendeiros precisam desse produto. E muitas fazendas leiteiras fecharam. Eu sei, na nossa região, ali perto de Las Cruces, no Novo México, e nas áreas do sul do Novo México. Fazendas leiteiras fecharam as portas, algumas delas fecharam. E então, este ano, está mais fácil comprar feno mais barato nesta época do ano. Eu recebo ligações de pessoas me oferecendo feno o tempo todo. Normalmente, eles nem têm feno para vender nesta época do ano para as vacas. Mas, claro, usamos nosso feno de forma diferente do que as fazendas leiteiras usam. Eu acho que, se for feno de boa qualidade por aqui, se for feno para cavalo, como o pessoal gosta de chamar, acho que está sendo enviado para fora daqui. Não está ficando por aqui. Esse tipo de feno com certeza provavelmente vai embora. Acho que você tem culturas substitutas para a alimentação, como o milho, além do feno. Às vezes o preço do milho vai para um lado e isso faz com que o feno vá para o outro, já que eles podem ser substituídos. E acho que agora as pessoas meio que migraram para os grãos e aí acaba havendo excesso de oferta de feno, com certeza. Kit, pensei que você criava cervos, mas tem mais beija-flores do que cervos aqui, né? Acho que preciso desse barulho de fundo. Isso também. Eu preciso dar um pouco para os beija-flores. É uau, eles estão pousando na câmera. Sim. Foi? Eu não vi. Eles pousam na câmera. Essa hora do dia. Eles chegam com tudo. E se estiver vindo uma tempestade, eles chegam logo antes. E vai virar... Santuário de beija-flores aqui. E aí o que tem? Eles têm várias cores e formatos, o que é bem interessante. Pássaros que nunca vimos antes apareceram este ano. Além dos beija-flores, outros pássaros também começaram a aparecer. Então, sobre a carne bovina, sabe? A gente compra a nossa carne do irmãozinho da minha esposa. Ele tem uma fazendinha aqui perto. O que restou da fazenda do avô dele, ele está com algumas centenas de acres que cultiva e 25 acres onde mora. E ele tem outro emprego, trabalha durante o dia e aí tenta manter a fazenda da família funcionando. Então a gente compra direto dele, seja metade de um boi inteiro ou o que for. Mas parece que o preço da carne no mercado está o mais alto que já vi. Até nos leilões hoje em dia. Quando me mudei para cá, dava para comprar uma vaca leiteira. Metade das vezes o produtor de leite só te dava vaca. No máximo era 25, 35 dólares. Não dá mais, esses dias acabaram também. É você vai ao leilão e uma vaca que deveria custar menos de 100 dólares custa 600 dólares. Tudo é vaca com bezerro. Se for um par, 3 mil dólares. Sabe, então é isso, esse é o futuro. O preço da carne vai continuar subindo e o fazendeiro, ele se beneficia disso? Ou são os confinamentos? E são os intermediários que estão ganhando todo esse dinheiro ou é o fazendeiro?
Não tenho certeza do que ocorre no México agora. Eu sei que eles não estão enviando para cá. Eu ia dizer que a fronteira está fechada. A fronteira está fechada devido ao problema com a bicheira. Elas já estavam fechadas antes mesmo de ouvirmos que o problema da bicheira ia chegar perto da fronteira dos Estados Unidos vindo do México. Elas foram fechadas. Mas o interessante é que eu também não consigo entender isso. Mas normalmente você observa o mercado mudar quando o preço da carne está mais alto, claro, como produtor de gado, isso é uma boa notícia para mim. Não são boas notícias para quem vai ao supermercado, mas o interessante ao acompanhar o mercado é que sempre que há alto custo de combustível, lembro de 5, 6 anos atrás, quando não citarei o partido no poder, mas o preço do combustível estava realmente alto. O preço do gado caiu muito naquele período. E isso tem a ver com o preço do combustível. Sempre que o diesel sobe, o preço do gado cai. Mas este ano tem sido justamente o contrário. É difícil avaliar o mercado, mas não há muito gado nos Estados Unidos, então a demanda está alta. Muitas fazendas foram à falência, muitas fazendas familiares foram vendidas, elas foram transformadas em loteamentos. Pelo que li, hoje não há tanto gado nos Estados Unidos. Acho que temos os números de vacas, a população de vacas está no nível mais baixo desde 1970, eu ia dizer. Acabei de ouvir isso. Nos Estados Unidos, o dramático é que a população provavelmente dobrou ou até triplicou em alguns casos, em comparação ao mercado de vacas. Ou melhor, não o mercado de vacas, mas a população de vacas. Então não há tantas vacas para alimentar as pessoas. Então o que também tem sido interessante, acompanhando os mercados, eu também me lembro lá atrás, quando tínhamos outras guerras acontecendo. Quando há guerra, o preço da carne bovina e de outros produtos cai. O preço do combustível sobe e o da carne bovina cai, mas este ano isso nem importa. Fui ao leilão de gado de inverno em La Junta, Colorado, onde comercializamos grande parte do nosso gado. Fui até lá preocupado com o início das guerras do Iraque e Irã. Estávamos nos preparando para comercializar alguns bois de corte que tínhamos lá, e o leiloeiro me disse para nem me preocupar com isso. E adivinha, nosso gado foi vendido por mais do que nas semanas e meses anteriores. O preço subiu em vez de cair. Com a guerra, o alto custo do combustível, estamos em um mercado em alta, não querendo me gabar muito, mas estamos em um mercado em alta para os produtores conseguirem um bom preço pelo gado. Mas tem sido interessante porque acho que isso tem muito a ver com a demanda por carne bovina. Todo mundo quer comer carne bovina. Sabe, Heath, vou te contar como as coisas estão ruins. Eu nem consigo mais ir à casa do Dave e pegar um hambúrguer. Ele prefere vender do que dar para a própria família. Eu cobro dele pelo hambúrguer. Vou te dar um gole de bebida. Acho que tem um restinho de cerveja ali. Vou te dar antes de você ir embora. O mercado do gado de corte por aqui, acho que eu só me baseio no que o leilão, nossos leilões por aqui mostram. Se for uma vaca de corte, se for realmente uma vaca de corte, quero dizer, está valendo muito. Eu acho que é o preço mais alto que já teve para esses fazendeiros daqui. E eu entendo. Vacas velhas, o mercado de vacas velhas, o que eu chamo de gado de descarte, tipo vacas que você provavelmente já vai se desfazer mesmo por causa da idade. Elas provavelmente valorizaram mais que o gado de primeira, como bezerros e garrotes destinados a confinamentos. O gado velho pode ter subido ainda mais. Você acha que bezerros são caros, mas até vacas velhas estão caras. Até as vacas velhas estão indo para os confinamentos. Vacas velhas, anos atrás você as mandava para o leilão e recebia 700 ou talvez 800 dólares, se tivesse sorte. Hoje uma vaca velha de 10 a 13 anos vale cerca de 2.500 dólares. Só por causa do peso, porque ela vai virar hambúrguer ou... Normalmente vacas velhas, é isso que elas viram, hambúrgueres, carne moída para restaurantes e redes de fast food. Bem, não era o velho Mickey D's que você costumava me dizer que tem um motivo para não ser aprovado pelo USDA? Não vamos dizer quais redes estão comprando, mas sim tem muita vaca velha indo para alguns desses hambúrgueres baratos. É para lá que o gado mais velho vai parar. Acaba no seu hambúrguer, nos restaurantes de hambúrgueres locais. Não vou mencionar os nomes, mas você provavelmente sabe de quem estou falando. Mas... Então, algo aconteceu lá embaixo, onde vocês estão ficando, naquela direção onde eles têm as cerejas. Lá embaixo, ao sul de Salt Lake, não há plantações de cereja. E não foi, eu acho, porque esquentou tão rápido e depois congelou 2 vezes. E uma das entrevistas que eu ouvi foi com um produtor de cerejas que disse que isso nunca tinha acontecido antes na carreira dele como produtor de cerejas.
onde não há cerejas. As cerejas talvez não tenham sido polinizadas. Mas não foram. Mas isso não teve nada a ver com isso, quer dizer... O que aconteceu? O que acontece se você tem uma primavera quente? As flores se abrem. E então vem a geada. Elas precisavam de um tempo frio, como os pêssegos. Elas precisavam de frio. Eu não acho que esse era o problema aqui em cima. Elas tiveram frio suficiente, mas pelo que entendi, elas tiveram um... Calor suficiente. E todas as flores desabrocharam cedo. E aí, pá? Depois disso vieram mais 2 geadas. Precisa esquentar gradualmente. Isso acabou com as geadas fortes. Derrubou todas as flores. Foi ruim. Geralmente sempre há algo, mas um fazendeiro em especial que estava lá embaixo, acho que era de American Fork ou região, ele disse que é a única vez sem safra para vender na fazenda dele. Isso é loucura. Então, o que uma fazenda faz nessa situação? Essas safras têm seguro? Às vezes eles podem ter seguro. Eles podem ter, Mas isso é caro. Isso acaba com algumas fazendas. Sabe, você não pode, as margens na agricultura já são apertadas mesmo. Não há grandes margens na agricultura, exceto para fazendas corporativas que cultivam milhares de hectares de culturas com boas margens. Mas, sabe, uma safra de frutas assim é um baque. Quero dizer, eu sinto muito por eles. Isso não é bom. Este ano Washington enfrenta forte calor por causa do El Niño. Em vez de chover, ficará seco e quente lá em cima. Então as maçãs não vão ficar muito boas este ano. Acho que as colheitas deles não serão de qualidade tão boa quanto antes. Eles produzem maçãs lindas, mas este ano não sei. Então, o que é, então, de novo, quando me mudei para cá há 11 anos, ainda havia algumas pequenas fazendas leiteiras, mas agora quase não resta nenhuma. As únicas pequenas fazendas de laticínios que, quero dizer, tem algumas fazendas leiteiras orgânicas, que na verdade eu vendi um dos meus quadriciclos para um cara outro dia, e ele tem uma pequena fazenda de laticínios orgânica. No lado orgânico, acho que o preço, seja lá qual for o sindicato, seja lá como se chama, do qual eles fazem parte, é alto o suficiente para que eles recebam, e o teor de gordura do leite é muito maior do que seria normalmente. Acho que era umas 4 vezes maior do que antes. Ele disse que isso salvou a pequena fazenda de laticínios deles. Sabe? A IA está envolvida? O ChatGPT está envolvido? Não, o ChatGPT não pode ordenhar uma vaca. Ele não pode alimentar uma pessoa. Então existem algumas indústrias que são meio à prova de IA, mas você sabe, hoje em dia uma fazenda leiteira, se você não tiver, quero dizer, eu ouço isso dos meus amigos produtores de leite, se você não tiver no mínimo 200 a 300 vacas para empatar, você nem consegue se manter, e isso é só para empatar. E esses caras estão ordenhando 10 mil vacas em galpões automatizados, e é assim mesmo, sabe? Toda indústria acaba se consolidando, ficando cada vez maior e cortando as margens. E os pequenos acabam sufocados. Então, sabe, você tem que encontrar um nicho, leite orgânico, ou, sabe, outra coisa e inove, ou será engolido. Não dá para vencer essa luta indefinidamente. Cache Valley sempre foi, e ainda é, muito ligado à produção de queijo. É a capital do queijo, com 3 grandes produtores. Sabe, antigamente todo mundo produzia queijo, alguma forma de queijo, coalhada de queijo, todas essas coisas. E parece que tudo isso, né, os pequenos estão simplesmente sumindo. As terras estão sendo vendidas. A terra está valendo demais. Parece até que está valendo demais. Eu vi uma coisa, temos um amigo aqui perto que tem uma fazenda em Nebraska. E, tipo, uma das fazendas ali perto foi vendida por algo em torno de $35 mil por acre. E por esse preço, as pessoas que estão chegando para comprar, ele nem sabia quem estava comprando. Ele nem tinha certeza se era alguma corporação que estava comprando. Mas por esse preço, não dá lucro por anos e anos plantando as mesmas culturas. Então, tem uma parte de mim que pensa, sabe, não querendo ser conspiratório demais, mas tem uma parte de mim que pensa, será que eles estão tentando acabar com as pequenas fazendas? Eles querem acabar com as pequenas fazendas familiares? Eu não sei. Eu me preocupo com o futuro da agricultura. E a nossa comunidade é principalmente agrícola. Pelo menos costumava ser muito mais baseada na agricultura. Está cada vez mais difícil, como já dissemos. A próxima geração enfrenta mais obstáculos para continuar na fazenda. Quando a terra vale muito, acabam vendendo, eu acho. Você acha que um dos seus filhos, acho que essa pergunta é para vocês dois, que um dos seus filhos vai ter a oportunidade de assumir e manter a fazenda e o rancho na família? No meu caso, eu espero que sim. Um dia espero que seja assim, que os filhos tenham algo para fazer, mas provavelmente teria que ser
estruturado como um patrimônio familiar. Ainda assim, provavelmente terão que continuar nos outros empregos para manter o rancho funcionando. Mas é tanta demanda que a carne bovina passou a ter que, com sorte, ainda estaremos no negócio e haverá uma grande procura por carne bovina. Mas, ao mesmo tempo, é meio triste que outros ranchos precisem ser vendidos ou haja incentivos para vender a terra, já que, como você disse, ela vale muito mais. Deixando de ser fazendeiro, ele acaba vendendo o rancho. O que é triste é que simplesmente não há mais espaço suficiente para produzir alimentos, seja carne bovina, frutas e vegetais ou alguma outra forma de agricultura. Mas há cada vez menos terra e isso faz com que ela valha cada vez mais também mais demanda. Mas simplesmente mais difícil para esse tipo de negócio como o nosso continuar funcionando, especialmente sendo familiar. É difícil transmitir isso à próxima geração sem ter tudo devidamente organizado. Todos na família possam participar do seu próprio jeito e que isso possa valer algo que ajude a colocar comida na mesa para alimentar várias famílias. Mas isso está ficando cada vez mais difícil de garantir. Depois, há impostos de herança ao passar isso para os filhos. É preciso um testamento. Morre alguém e você paga imposto de herança, estratégia fiscal. Então, sabe, eu acho que se esse imposto, o imposto de herança, não fosse aplicado a algo como uma fazenda ou um rancho, seria uma boa ideia, porque você acaba destruindo a fazenda da família. Sabe, é como a fazenda. A fazenda pagou seus impostos 2 vezes e às vezes 3 ou 4 vezes ao longo de sua história. Sabe, só paga impostos repetidamente pela mesma coisa quando há um imposto de herança aplicado. Acho que dá para dizer isso. Seu pai gostava mais de criar gado do que de plantar? Ou mais de plantar do que de criar gado? Acho que ele preferia criar gado, amava suas vacas. Ele só tinha fazendas porque acabou ficando com elas, mas não gostava delas. Ele era um fazendeiro de coração, um cowboy. Cowboy de verdade, adorava rodeio, gostava de laçar, gostava de participar das apartações, mão na massa. Mas ele também gostava da terra, gostava de dirigir o trator, e gostava de arar o campo e plantar alfafa, aveia ou trigo. Você também gosta disso. Acho que pomares de frutas, é por isso que ele tinha muita paciência com isso, porque exigia muito mais mão de obra, mais delegação e planejar todos os detalhes. Antes do NAFTA havia muito dinheiro nisso, não tinha? Na maçã. O México tinha uma economia muito boa. Quero dizer, se você estava na agricultura antes do NAFTA, era realmente um bom negócio. Hoje em dia, sabe? Cítricos e maçãs valem muito dinheiro. Acho que a família se saiu bem nessa época com as frutas e foi isso que realmente financiou a aquisição das fazendas. Fazendas. Mas hoje em dia não chega nem perto disso. Seu pai, o Max, ele também foi criado na fazenda? Sim. Pois sim, fazendas leiteiras. Fazendas leiteiras. Meu avô tinha algumas vacas leiteiras e ele cultivava um pouco. O vovô Tom teve um dos primeiros tratores da cidade, muito antes de nascermos, lá no México. Sério? Sim, talvez alfafa. Muito sobre alfafa, sim, só grãos básicos e alfafa. Sim. Um grande celeiro antigo, daqueles que você vê aqui em Idaho, sabe? Aqueles celeiros antigos, nós tínhamos um desses. Era bonito e divertido brincar lá quando crianças, entre os fardos e tudo. A vida era boa, você sabe como é. Era assim a nossa. Nosso pai começou junto com nossos 2 tios. Eles tinham um negócio de família. Eles tocaram juntos por 20 anos. Um dos irmãos cuidava das fazendas de gado, que era o nosso pai, Max. E então os outros 2 tios, Ron e Ernest, um cuidava do pomar e o outro das fazendas, e eles administravam os negócios da família juntos. Crescemos todos juntos, inclusive com nossos primos. Eles costumavam dizer, os filhos do meu tio trabalham para o meu pai e nós para o nosso tio porque sempre obedecíamos melhor. Você não ia trabalhar para o seu pai, e sim para o seu tio. Você sempre retruca para o seu pai, mas nunca para o seu tio. Era proibido se atrasar no trabalho, especialmente se fosse com seu tio. Acho que seu pai era mais velho. Nossos pais são mais flexíveis. Seu pai e tios eram próximos, todos vocês também são. Isso é bem voltado para a família. Sim, eles cresceram em uma família unida e são um dos poucos negócios familiares que sobreviveram no México, enquanto muitas fazendas e empresas acabaram. Eles provavelmente foram os que mais resistiram.
os irmãos Jones, nosso pai e nossos 2 tios. Eles trabalharam juntos a vida inteira até que os filhos deles começaram a crescer. Como posso ajudar meu filho a entrar nesse negócio sendo sócio dos meus irmãos? Chegou ao ponto dele dizer que era melhor. Que cada um cuidasse da sua família, e então eles dividiram tudo. E meu pai focou principalmente, os bens dele eram fazendas. E então, sabe, é mais ou menos aí que a família ficou. Tem jeito melhor de uma criança crescer no sentido de aprender ética de trabalho, aprender. Sabe, acho que quando eu cheguei, meu pai já estava fora do rancho há tempo suficiente, mas ele sempre dizia coisas como, os animais comem primeiro. Ele sempre falava coisas assim. Quando era hora de alimentar o cachorro, ainda falo isso para meus filhos. Tipo, sabe, por que alimentar os animais antes da gente comer? Era o que meu pai dizia quando naquela época ele ainda lidava com as ovelhas. Mas meu avô e os 2 irmãos dele tinham 2.500 ovelhas ou algo assim. E era a empresa de ovelhas do pai deles, Neff Skinner. E sabe, eles cresceram ligados à terra. Você sabe, a gente falou sobre isso antes. Como eu não conheço nenhum fazendeiro que não pense a longo prazo sobre a qualidade do seu solo, sobre os futuros produtos que o solo deles vai produzir. E você precisa ter uma visão de longo prazo. Sabe, ao proteger o meio ambiente, onde no meu caso o gado vive na fazenda, você também precisa proteger o meio ambiente. Você não pode plantar os tipos errados de culturas, você tem que fazer a rotação de culturas. Nas fazendas de gado, você tem que rotacionar os pastos. Você não pode deixar os pastos sofrerem sobrepastejo. Então você precisa proteger a terra e garantir que a água esteja disponível. A terra alimenta a sua família e você deve alimentá-la também. Você quer que ela esteja saudável. Você quer que ela tenha toda a matéria orgânica e a ecologia que vem junto ao cuidar da terra. É basicamente um sistema digestivo. Terra. Você não pensa dessa forma, mas precisa ter um bom conjunto de coisas acontecendo. Mas você perguntou sobre criar filhos nesse ambiente. Sabe, a agricultura é difícil, é um trabalho duro. Sabe, mas isso ensina ao seu filho que ele pode fazer coisas difíceis. E quando você está preso em uma cidade, e é assim que a vida é hoje em dia, o que você coloca seu filho para fazer o dia todo quando sabe, só tem um pedaço de grama na frente que ele pode cortar em 20 minutos. E aí, o que mais você faz, sabe? Então, mas em uma fazenda sempre tem mais trabalho do que tempo. Então, sabe, você sobe no trator e aprende a dirigir tratores quando ainda é pequeno, antes mesmo de saber dirigir um carro. E você tem uma responsabilidade, e sabe, você está lá fora no sol quente e simplesmente aprende que consegue fazer coisas difíceis. E eu acho que esse é o desafio do mundo de hoje. Ficou fácil demais e as pessoas não conseguem desenvolver caráter como faziam antigamente. Sabe, é só a natureza da sociedade, certo? Não é uma crítica a ninguém, mas é difícil criar filhos hoje em dia em um ambiente urbano. Também existe um aspecto do fracasso que você sempre encara de frente. Você planta uma safra. Bem na linha de fogo, Você planta uma safra e tem fé de que vai receber a chuva que precisa para ela brotar, ou que não vai haver uma geada. Não sei quantas vezes me lembro, quando era criança, de ouvir falar sobre a geada acontecendo lá embaixo. E por algum motivo eu tenho uma lembrança sua com um saco de lixo amarrado em uma árvore de pêssego do lado de fora da sua janela. Observando o vento. Dava para ver que enquanto aquilo ficava se mexendo, a temperatura não ia cair, mas assim que parava, ia cair. Sim, enquanto houver vento soprando, ele traz o ar mais quente lá de cima de volta para o chão e as coisas geralmente se saem muito bem. Você observa vento, temperatura, umidade e outros fatores, tornando-se quase um meteorologista. Já pensei várias vezes em renomear meu negócio para Fazendas Las Vegas, pois é um jogo de azar legalizado. Você está apostando, é isso. É arriscado. Quais são as principais culturas em que você foca aí? Bem, na nossa região há muitos pêssegos cultivados, muita alfafa, muitas nozes pecan. Isso se tornou uma cultura bem popular. Cebolas. Agora, cebolas, pimenta. Essas são culturas bem comuns na nossa região. Ainda tem muitos grãos. Os grãos exigem muita água e o retorno pelo investimento em água não é muito bom.
E você compete com o fazendeiro do meio oeste, que geralmente cultiva usando água da chuva, sabe? Esse tipo de coisa. E aí eles têm milhares de acres e, sabe, um fazendeiro e mais uma ou duas pessoas com essas máquinas enormes trabalhando lá. Isso é muito eficiente. E as leis do México não permitem que você possua tecnicamente mais de 120 acres por pessoa. Então você pode imaginar como é ineficiente dividir uma plantação em pequenos pedaços, achando que de alguma forma você está beneficiando todas essas pessoas com essas pequenas fazendas. Bem, isso podia funcionar há 50 ou 80 anos, mas hoje não. Não dá para competir com uma fazenda que é como ter uma fazenda leiteira com 20 vacas. Não dá para competir. Você tem que ser capaz de adquirir áreas maiores de terra. Isso significa que as pessoas que trabalham nessa terra precisam encontrar algo mais lucrativo para fazer. Mas o México ainda não chegou ao ponto de reconhecer isso. Ainda estamos tentando entender que somos uma economia agrária e mais moderna. Meu pai comentou uma vez que nunca conheceu um fazendeiro que fosse ateu, algo nesse sentido. Você pode. É meio parecido com aquela frase do ateu na trincheira também, onde o fazendeiro vive tão próximo da sua vida, seu sustento depende disso. O sustento da família dele é tão, sabe, tão ligado a isso, talvez haja muita oração envolvida. Com certeza há muita oração envolvida. Sem dúvida. Nenhuma oração é mais sincera que a de um fazendeiro desesperado. É verdade. Olhando para uma nuvem de granizo caindo sobre você, ou uma seca, ou algo assim, aquele desespero de dizer, eu não posso controlar isso, não tem ninguém para quem eu possa ligar, não posso gastar dinheiro para resolver isso. Está tudo nas mãos de Deus, é desesperador. Na agricultura, a chuva pode ser boa para os pecuaristas, mas pode ser ruim para o agricultor. Lembro de orar na nossa igreja uma vez, pedindo para que a chuva viesse de qualquer jeito que pudesse vir, só orando mesmo, jejuando, orando fervorosamente para que a chuva viesse. Após o culto, meu primo saiu e discutiu comigo. Por que você quer tanta chuva? Ainda temos cebolas na terra e elas podem ser arruinadas com excesso de chuva. Brinquei com ele e perguntei, quer que na próxima oração eu diga ao Pai Celestial as coordenadas exatas de onde mandar a chuva, sendo mais específico? Coordenadas de GPS de onde a chuva está? Certo. A fazenda desse cara. No rancho do outro não chova ou vice-versa. Dizem que os fazendeiros falam que Deus disse, mande toda a chuva que quiser por um cano de 10 polegadas. Irrigação pressurizada para os pecuaristas também é uma piada. Eles sugeriram que Noé pode ter sido pecuarista, não agricultor, pois cuidava dos animais na arca. Mas eles perguntaram para Noé depois do grande dilúvio, bem, Noé, o que você achou de toda aquela chuva que a gente recebeu? E ele meio que olhou para o céu e disse, bem, foi muito bom, mas acho que se tivermos mais uma assim, estaremos em boa situação para este ano. Mais uma dessas. Mais uma dessas. Vamos superar isso. Provavelmente choverá o bastante para o pecuarista. Meu pai via a chuva chegando e dizia que era como se fossem moedinhas e dólares caindo do céu, porque transformam a grama em alimento e a vaca é o seu mecanismo para converter isso em dinheiro, certo? Então seu cortador de grama fica andando por aí comendo toda a grama e depois isso se transforma em, eu me lembro... Meu pai dizendo que pode vir neve, chuva, granizo, o que quiser cair, pode cair. E eu fico pensando, e se for granizo e acertar sua vaca na cabeça e matar a vaca, então? Você ainda vai orar por isso como um crente? Encontre uma raça melhor, certo? Bem, então vamos apenas comprar capacetes para nossas vacas, vamos comprar capacetes. Capacetes do inferno. Sim, seja lá como for. É uma oração muito comum na nossa congregação, na nossa igreja, ouvir alguém orando por chuva. É algo muito, muito comum porque é tudo ou nada. Sabe, é assim, especialmente nessa época do ano, até mesmo com os meus servos aqui em cima, essas pequenas tempestades de chuva que passam, elas importam porque juntas se transformam em grama nova e benefícios. E tudo desce para o lago. Todos os nossos lagos aqui por perto são lagos de irrigação. São lagos artificiais usados para irrigação. Como disse antes, os lagos têm conseguido se manter cheios o bastante para não precisarmos nos preocupar muito com isso. Agora a pressão está aumentando aqui ao ver esses lagos. Que legal. Eles me contaram uma história. Isso aconteceu aqui em uma das congregações da igreja onde todos estavam passando por uma seca. E era um dia extremamente quente.
E eles foram para a igreja e todo mundo estava reclamando e um cara disse: do que vocês estão falando, isso está perfeito. E ele perguntou: do que você está falando? Ele respondeu: o calor vai derreter a neve das montanhas e os riachos voltarão a correr. Ele via o benefício do caminho que a natureza tomava. Às vezes você só busca um lado positivo onde for possível. Então, como foi crescer no México, em uma comunidade pequena, no geral, uma cidade bem pequena? Você cresceu com muitos primos, família e amigos em uma cidade pequena. Tenho minhas teorias. Existe um tamanho mínimo de cidade, e se for menor que isso, fica pequena demais. Quando meus pais se mudaram para Perrin, com 1000 habitantes, era pequena demais. Mas eu acho que qualquer lugar entre 5 e 15 mil é o ideal. Mas como foi crescer lá no México? O Dave vai te contar. Bem, é uma cidade pequena, então todo mundo conhece todo mundo. E uma coisa que eu me lembro enquanto crescia é que todo mundo, sabe, nem eram família ou parentes, mas nós simplesmente nos sentíamos meio que uma família uns com os outros. E todo mundo meio que cuida e toma conta de todo mundo como se fossem suas próprias avós, mães, tias, primos, tios, ou seja lá o que for. Todo mundo cuida de todo mundo. E é assim também, sabe, com a agricultura e o trabalho no campo também, sabe, onde todo mundo cuida de todo mundo. E se alguém precisa de ajuda no rancho para juntar o gado, eles vão lá e ajudam. Se alguém precisa de ajuda com o trator da fazenda porque o trator quebrou, as pessoas estão sempre muito dispostas a ajudar umas às outras. Sabe, é como se todos fossem uma família, mesmo sem serem parentes em uma pequena cidade agrícola. É assim. O que eu ia dizer é que, sabe, você cresce nesse tipo de grupo de pessoas tão unido e especialmente se as pessoas permanecem naquela área por segunda ou terceira geração, você sempre sente que tem raízes. É de lá que eu venho. Esse é o meu povo. Você volta para casa e diz: essa é a minha gente. E parece que no mundo de hoje todo mundo cresce e então todos os seus filhos seguem caminhos diferentes. Você se muda para seguir seus filhos e se questiona: onde está a minha base, a casa e a terra da minha família? Você acaba perdendo parte da identidade. Na faculdade eu perguntava a um amigo: onde estão seus amigos do ensino médio? Ele dizia que estavam espalhados. E seus irmãos? Também em lugares diferentes. E eu disse: cara, como seria essa sensação? Porque eu sei exatamente onde minha mãe e meu pai estão, onde meus irmãos e irmãs estão, e eles estão todos, sabe? Não é todo mundo, mas isso meio que te dá uma base a qual você sempre pode recorrer. Isso é quem eu sou, é de onde eu venho. Isso, não sei, é bom para a sua saúde emocional. Nossos pais moraram naquela casa lá em Mesa por 37 anos, eu acho. Eles deveriam ter se mudado, mas não se mudaram. Aquela sempre foi a nossa casa. Mas eu tenho um amigo que é corretor de imóveis lá em Queen Creek, e ele mostrou uma foto de uma casa que ele vendeu 6 vezes em 1 ano e meio. A mesma casa mudou de dono 6 vezes em 1 ano e meio. Acho que isso faz parte. Eu mesmo faço isso. Esta foi nossa 18ª mudança para chegar aqui e espero que seja o último lugar onde vou morar. Mas as pessoas se mudam, compram, vendem e buscam melhorias, algo maior ou melhor, seja o que for. Mas eu acho que existe um aspecto de estar conectado a algo quando a casa não é vendida. Quando talvez a fazenda, como estávamos falando, os avós do Steele morando na fazenda, naquela mesma casa que está na família há 6 gerações. E eu te digo, depois que meu pai morreu, eu entrei nesse, mesmo que eu nem estivesse consciente disso, eu entrei nesse tipo de processo de tentar descobrir, sabe, quem eu era, acho, e minhas raízes. E acho que essa é parte da razão pela qual viemos, na verdade, é a maior parte do motivo pelo qual voltamos para Idaho, com certeza. Mas tem algo poderoso em ir viver em um lugar onde o sobrenome da família é conhecido. Bem, vocês e, sabe, do seu lado da família, tem uma propriedade aqui relativamente perto com a qual vocês se identificam. E os familiares ainda visitam, mesmo não sendo mais da família, pois os prédios permanecem lá. E isso, sabe, isso proporciona algum senso de identidade. Mas quando sua família ainda mora lá e a propriedade permanece com ela, isso traz uma identidade ainda mais forte. Então, a terra, não sei, carrega sentimentos.
especialmente quando é de várias gerações. Não, quando o Reed veste. Quando ele veste o uniforme dele e pratica esportes. Quando a gente vai para o outro lado da cerca, lá para Bear Lake, logo perguntam a ele se ele é um Skinner de Bear Lake. Você é um Skinner de Bear Lake? Você é de lá? Então, eu não sei. Eu tive dificuldades quando era jovem por causa do meu sobrenome, enquanto tentava descobrir minha própria identidade. Mas tem muito a se dizer sobre raízes. Eu sempre encontrei muita alegria em conhecer a história da família do mesmo jeito que você. Quando eu sentei e conversei com Justin, aquele cara que veio da Irlanda do Norte para sentar aqui, ele ficou impressionado com o quanto eu sabia, assim, de cabeça, só conversando sobre a sua família. Sim, sobre gerações. Sabe, tem 5 gerações naquele cemitério ali. Bem, não 5, mas meu bisavô está lá. Meu bisavô está lá, tem um monte de parentes e tem uma toca de texugo que está nesse cemitério da família desde que me lembro. Cedar foi instruído a pegar minhas cinzas, me colocar na toca de texugo e cobrir com terra. Mas agora não deixam mais ninguém enterrar lá. Nenhuma pessoa lá. Eu não sei qual é o problema. Mas não, eu acho que se você não sabe de onde veio, você meio que fica sendo levado pelo vento e é difícil. Bem, sabe, quero dizer, o conceito de não saber o que seus genes fazem é todas essas pessoas que fazem parte de quem você é e o que talvez elas sejam. O que elas fizeram ou não fizeram e quais desafios elas podem ter tido, mesmo que vagamente, medicamente falando. Parece tão importante, né? É tipo, minha avó tinha diabetes. Ele disse, talvez eu tenha propensão para isso ou para demência precoce, seja qual for o caso. E não só isso, mas sabe, existe um senso de identidade que vem de dizer que meu avô fez umas coisas realmente difíceis. Ele era o xerife da cidade e passou por situações difíceis. Pessoas com quem você tinha que lidar, ou meu avô teve que atravessar as planícies e enfrentar essas tempestades congelantes que mataram metade das pessoas, e ele sobreviveu. Então você pensa, uau, sou feito disso também. Talvez eu consiga enfrentar desafios ou fazer algo diferente. Isso é importante. Genealogia é importante. Eu não poderia concordar mais. Bem, como será o futuro dos fazendeiros e pecuaristas? Vamos lá, pega a bola de cristal, Kel, conta pra gente. Você não tem esse aplicativo no seu celular? É verdade, ele faz previsões. Não sei, tudo acontece em ciclos. E geralmente, quando você começa a pensar que algo simplesmente não pode piorar, todo mundo pula fora e o cara que fica lá, de repente, ganha 1 milhão porque ficou, certo? Então está difícil agora do meu lado da fronteira. Ele está do lado americano da fronteira, mas... Sabe, meu conselho é não seja a cobaia. Deixe outra pessoa descobrir como fazer. E aí você aperfeiçoa a ideia desse cara se ele deixar. Não seja a cobaia. Eu já fui a cobaia. Não cresça tanto, tão rápido. Comece de forma conservadora. Bem, há um grande movimento. Acho que durante a Covid, sabe, houve um grande movimento. Foi nessa época que o velho Rogan estava perguntando para Taylor Sheridan, foi quando aquela série Yellowstone saiu. Por que de repente todos querem ir para o interior, virar cowboy, trabalhar com as mãos e fazer o que já fazem há gerações? Acho um trabalho gratificante. Continue, Willie. É gratificante, continue. Você mexeu na câmera de novo. É um trabalho gratificante fazer algo que tem esse tipo de valor. Eu acho que existe, eu tenho essa teoria de que criar algo, seja na agricultura, seja, você sabe, como encanador, eu não. Eu acho que existem várias formas diferentes de criação, mas eu acho que essa é uma das mais afortunadas. Se você consegue fazer isso para ganhar a vida, criando algo, especialmente se outras pessoas se beneficiam disso, então é uma das formas mais gratificantes de ganhar a vida. Embora sempre digam que existem três profissões fundamentais que são nobres, são ensinar, alimentar e curar. Claro, certo. Então, se você está em qualquer um desses ramos, há uma grande necessidade disso no mundo. Todo o resto começa a girar só em torno de dinheiro. É verdade. Quanto mais velho eu fico, mais percebo que viver uma vida plena provavelmente é mais importante do que viver uma vida, eu não sei. Existe qualidade de vida e nem sempre ela é encontrada, sabe, nadando em dinheiro.
Sabe, às vezes você vive aqui em cima, essa vida simples e a qualidade de vida de ter ar fresco passando pelo seu cabelo, animais para brincar e coisas para fazer todos os dias. Cara, isso é o melhor que tem. Se você consegue pagar as contas e garantir comida, o resto é extra, com certeza. Uma vez a avó de Cedars já estava com mais de 90 anos, e quando meu cunhado estava estudando para ser dentista e depois cirurgião bucomaxilofacial, eu perguntei para ela se eu deveria voltar para a faculdade e considerar fazer outra coisa. E eu era encanador. Eu estava começando a ser encanador naquela época. E ela disse, sabe, sempre haverá valor no trabalho honesto. E eu não me dei conta do que, sabe, o que é trabalho honesto, o que isso significa. Eu acho que trabalhar com as mãos é trabalho honesto. Já pensei muito nisso. Ela era casada com um fazendeiro que também era professor de agricultura. Mas, tipo, o que é trabalho honesto? E eu não sei. Eu não vou criticar ninguém, a forma como cada um ganha a vida. Mas eu acho que se você pode fazer algo gratificante do qual outras pessoas se beneficiam, acho que vivemos em um mundo controlado por juízes e advogados, infelizmente. E eu não sei se não tem muita criação acontecendo nesses momentos. E eu sinto que enfim, considerações finais do fazendeiro e do rancheiro? Não perca a esperança. Mantenha a fé. Mantenha a fé. As coisas vão melhorar. Eu ia dizer que crescer em uma fazenda ou em um rancho, nesse tipo de ambiente, te ensina a olhar para o futuro, a ser observador e independente. Com certeza. E aprender a fazer as coisas com as próprias mãos, mas principalmente ser observador das coisas. E isso te ensina muito sobre a vida, sobre como planejar, especialmente quando você está lidando com a mãe natureza. Se você terá uma boa ou má colheita, é importante ser observador e aprender a ser independente para resolver seus próprios problemas. Você é otimista? Acho que sou, eu acho que sou. Por um lado, eu acho que vamos continuar conseguindo criar gado e ainda gerar uma renda para a nossa família. Você só precisa, como eu estava dizendo, ser observador, ver o que as outras pessoas estão fazendo, aprender com os erros delas, ser humilde. Não acho que você sabe tudo. E simplesmente, ano após ano, continue baseado nisso aí. E eu acho que você vai ter algum sucesso, e só não tente crescer demais muito rápido e sempre seja humilde e conservador. Você é otimista em relação ao mundo em que vivemos? Em geral, provavelmente não sou muito otimista, mas em relação ao meu próprio mundo, eu acho que sou otimista. Eu acho que um bom resumo pode ser: seja um administrador sábio dos recursos que você controla, seja sua casa, sua família, o que for, porque às vezes queremos ser administradores descuidados e ainda assim ter bons resultados. E você diz, sabe, apenas descubra o que você tem e como cuidar da melhor forma possível do que você tem. Apenas tenha orgulho do que você tem e do que você faz e limpe a sua bagunça, mantenha tudo limpo o tempo todo. Arrume sua cama. Foi o que meu avô Tom fez ao voltar para a fazenda. Ele era um dos fazendeiros mais organizados, sempre estacionava seus tratores. Quero dizer, eu poderia estacionar errado, só ao lado do outro trator. Ele alinhava os tratores perfeitamente, um ao lado do outro. No fim do dia, era preciso voltar. Não conheci meu avô Tom, mas meus tios e meu pai também trabalham assim. Não dava para deixar o trator parado no pátio do celeiro. Você tinha que dar ré até encostar na parede do celeiro, e ele tinha que estar estacionado exatamente no mesmo lugar. Ao entrar na oficina, todas as ferramentas estavam penduradas no lugar certo. Não podia deixá-las fora do lugar, era preciso manter tudo organizado. Tinha um ditado que o vovô costumava dizer para o meu pai e para o meu tio. Ele tinha toque, como muitos. Da família sabem, existe um lugar para tudo e tudo tem o seu lugar. Ele diz que não faz sentido colocar isso ali se você sabe onde deveria estar. Eu não lembro com quem a gente ficou. Foi quando vocês se casaram. Talvez eu tenha ficado na casa do Ron, mas não lembro de quem era, só que era mais abaixo na rua, em algum lugar. Lembro que tomamos café da manhã um dia, eu tinha uns 13 anos, ele disse, pega o quanto quiser. Mas coma tudo o que pegar, esse era o tio Mariner.
É, Ele dizia: seus olhos são maiores que a barriga. É, tipo, o Ben dizia, é melhor não deixar nada no prato quando terminarmos o café da manhã. esse era o tio Mariner. Não desperdice. Não desperdice. Tem muita sabedoria nisso, tio. Obrigado, pessoal, por tirarem um tempo. Precisamos levar Dave e Mary para tocar o sino. Qual é a distância daqui até a fazenda? Silver City. Provavelmente cerca de 1.370 quilômetros, talvez daqui, Kel. Provavelmente sim, uns 1.400. 1.370 a 1.450 quilômetros. Ok, vamos dizer isso. Vamos pedir para vocês falarem isso quando tocarmos o sino ali. Isso conta todos os zigue-zagues quando você está meio cochilando, Dave. Não sei. Acho que estou pegando o caminho errado. Agradeço muito vocês dois e sempre os admirei. Obrigado por nos receber. Steve, seu lugar aqui é maravilhoso. Estamos impressionados com tudo o que você fez com suas próprias mãos. Você construiu toda essa operação. Isso é incrível. É um lugar divertido. Não olhe muito de perto. É um oásis. Bem, eu preciso descer e caçar guaxinim lá na velha colina. Leve sua cadela de caça lá e vamos ver se ela sabe fazer. Se você tem cães de caça guaxinim, Ela vai caçar. Cães de caça guaxinim. Isso aí.